Você já teve sua fé acusada injustamente hoje? O relatório do Departamento de Estado americano mostra que cristãos são perseguidos, torturados e até condenados à prisão perpétua pela fé que professam na Coreia do Norte. E nem as crianças estão livres de punições. Agora me diga outra coisa. Alguma ideia ou uma descoberta já mudou tanto a sua vida que você estaria disposto a morrer por isso? The 50 million subjects of Rome believe in a wide array of different religions and gods. But one underground spiritual movement in particular is gaining momentum. The number of Christians is growing, and what started as a very small movement based around Romans see Christianity as a threat because of its promise to undermine Roman conceptions of how power and authority were supposed to work. Bring on the fires, the cross, the hordes of wild beasts. the whole phenomenon of Christian martyrdom is absolutely massive enigma in the Roman mind. Cannot understand it, just as they cannot understand the sort of joy that they see in the faces of the martyrs in the amphitheaters. He held to his beliefs and died for it. Why? For something he believed in. Esse apologista não só defendeu a fé cristã de forma contundente e eficaz, mas também morreu perseguido, reafirmando a fé que transforma o racional, de filósofo a mártir. Hoje, o vídeo é sobre ele. O vídeo é sobre você, Justino, o mártir. Quem foram esses que influenciaram, que fizeram também apologética e evangelismo? A história do cristianismo continua após a morte dos apóstolos, após Atos. E o crescimento e o levantamento por parte de Deus de homens em defesa da sua fé, homens para pregar a sua fé, também continuou. Assim como a história do cristianismo continua, o despertar de apologistas também continua. E a gente vai começar a falar agora sobre isso. Esse período, século II depois de Cristo, período que se enuncia a partir do ano 100 aproximadamente depois de Cristo, é chamado também de período patrístico, que é um assunto para vídeos futuros, tá? A gente vai falar sobre o período patrístico aqui, história, teologia, filosofia, até mesmo apologética desse tempo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa apologética. Nesse período, a religião cristã começou a sofrer intensos ataques a respeito da sua veracidade lógica, sobre a sua compatibilidade com a própria realidade e sobre a sua moralidade até. Diante desse cenário, a história da apologética cristã começa com os primeiros apologistas. Contribuições de Justino Martir. Justino Martir foi um dos mais importantes e primeiros e mais influentes teólogos e apologetas que viveram, obviamente, no século II, que é de onde a gente está falando agora. Suas principais contribuições foram lutar contra as difamações de imoralidade e de ateísmo contra o cristianismo. Nós já vamos ver alguns exemplos textuais agora de Justino Martir. Em seu livro Diálogo com Trifão, ele fala o seguinte, abre aspas: o Logos, que é a primeira manifestação de Deus, é também o Filho de Deus, e por sua vez é chamado Deus. Ele é chamado de Deus e é Deus, pois é gerado de Deus Pai e não por meio de qualquer intervenção humana, como é o caso com os seres humanos. Ele é gerado de forma única e eterna, não como uma emanação, mas como uma expressão da vontade do poder e da sabedoria de Deus. Diálogo com Trifão, capítulo 61. Fecha aspas, editor. A gente pode olhar agora então um pouco para o contexto histórico de Justino Martir. Ele viveu nesse período crucial aí do segundo século depois de Cristo, um momento crucial para o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo crescia de forma muito exponencial, ele crescia de forma já a incomodar autoridades romanas, a incomodar outros tipos de autoridade. E nessa época, ele já começava, por este motivo também,
a sofrer perseguições e críticas por parte dessas autoridades, principalmente as romanas e filósofos pagãos. O Império Romano, ele tinha um predomínio, então, nessa época, do pensamento pagão, e o cristianismo era visto, então, por eles como uma religião estrangeira e subversiva, ou seja, uma religião que ameaçava a autoridade quase que divina dada aos imperadores no Império Romano. Os cristãos frequentemente, então, eram acusados de 3 principais coisas: ateísmo, imoralidade e canibalismo. Esse último devido à Eucaristia, ou ceia, ou Santa Ceia, como você estiver acostumado a falar. Bom, e você já deve até imaginar o motivo dessas três questões. A primeira, ela é bem mais óbvia, né? O predominante dessa época, basicamente, era as religiões politeístas pagãs, como a gente já falou. Então, diante disso, diante do paganismo da época, o politeísmo era a regra. Então, se você tem um politeísmo como regra e você vem em uma religião que diz, olha, não existe nenhum deus, inclusive, principalmente, digamos assim, esses deuses que são em formato humano, esses deuses antropomórficos, esses deuses que na verdade parecem mais humanos com poderes do que realmente deuses. Esses deuses não existem. Quem existe é um Deus que ele é transcendental, criador de todas as coisas, totalmente poderoso e totalmente bom. Ele não busca os seus próprios interesses, sem que na verdade esteja assim fazendo bem para você e para mim. Mas é claro que as pessoas não paravam para ouvir de forma com muita atenção aquilo que os cristãos estavam querendo dizer, a não ser algumas pessoas. E por esse motivo os preconceitos surgiam. Um deles, então, o ateísmo nesse caso era porque não criam nos deuses pagãos, né? Aí, em relação à imoralidade, é porque muitas vezes os cristãos não queriam participar daqueles cultos pagãos onde haviam sacrifícios e diversas outras formas de expressão, que inclusive existiam formas corporais de expressão de divindade, de cultuar divindades, por exemplo, até com orgias, etc. Porém, esses cristãos, eles entravam, né, faziam reuniões secretas, justamente por serem perseguidos, e tinham o costume de se chamar de irmãos e irmãs. Então, as pessoas já ligavam, sabe aquela coisa das pessoas que olham duas coisas que aconteceram e já tiram como certeza alguma conclusão daquele fato? Pois é, as pessoas já naquele ali no Império Romano já faziam isso. Então eles olhavam para os cristãos, reunião secreta juntou com irmãos e irmãs, juntando e fazendo reuniões secretas. Obviamente esse povo aí faz incesto, né? Então tem irmãos e irmãos ali se reunindo de forma secreta para terem relações sexuais. Era essa a interpretação maluca que tinham no Império Romano sobre os cristãos. Então, por isso, acusados de imoralidade. E, por fim, o terceiro e último, que é em relação ao canibalismo, é porque as pessoas ouviam de forma totalmente superficial, como eu disse, eles não paravam para ouvir realmente o que estava sendo dito, paravam para ouvir a ideia de que na Santa Ceia, ou na Ceia do Senhor, ou na Eucaristia, como você está acostumado a chamar aí, as pessoas interpretavam, os cristãos se reúnem para comer a carne e o sangue de Cristo, daquele que eles dizem adorar, ou seja, eles pegam a carne e o sangue de um ser humano, de alguém chamado Jesus, por exemplo. Vamos supor que eles não, muitas vezes eles não tinham ouvido falar de quem era Jesus Cristo, né? Nem sabiam da história de Jesus Cristo, por exemplo. Lembrando, a gente está no século II depois de Cristo já, tá? E o cristianismo estava se expandindo, mas não tinha chegado absolutamente a todos os ouvidos, né? Até hoje a gente sabe que existem pessoas que nunca ouviram falar no mundo, né? Então, diante disso, a carne e o sangue de Cristo, como parte da ceia, de uma ceia, eram comidos, né, e bebidos ali na época do Império Romano. Então eles interpretavam que isso era uma forma de canibalismo, existia esse rumor de canibalismo, portanto. Mas é lógico que a gente sabe que na maior parte das variações de interpretação da forma cristã de enxergar a ceia, isso é de certa forma simbólico. A ceia é simbólica, é o simbolismo da carne de Cristo e o simbolismo do sangue de Cristo, utilizando assim, né, o pão e o vinho na época, e no contexto aqui cristão brasileiro, muitas vezes dos evangélicos principalmente, nós usamos o pão e o suco de uva, não vendo necessidade da ceia com o vinho em si. Mas é óbvio que outras partes do cristianismo do Brasil, inclusive, usam o vinho também, e não há nenhum problema nisso. Beleza? Então, basicamente,
é por esses motivos que existiam essas críticas, né? Mas, obviamente, desde aquela época, não era óbvio carne e sangue de ser humano. Era basicamente uma representação da comunhão com Cristo, o nosso Salvador. Em última análise, sempre um ato simbólico. E, bom, eu queria falar agora sobre uma contribuição muito interessante de Justino Mártir. Ele, como um filósofo convertido ao cristianismo, buscou mostrar, então, que a fé cristã era racional e filosoficamente fundamentada. Você pode perceber isso no texto que a gente acabou de ler. Eu quero que você relembre ele. Se você já esqueceu o texto, por causa desse parênteses que eu fiz, volta lá no vídeo aí e ouve aquilo que eu li para você naquele argumento, naquele diálogo com o Trifão, que é um dos livros de Justino Mártir. Lá, então, Justino argumentava então que a religião cristã não é uma religião estranha ou irracional, mas sim uma fé que se alinhava sim com a filosofia e sim com a razão. Justino usou então o conceito do logos, né? Um conceito filosófico muito usado na época dos gregos, principalmente pelos gregos na época aí, como uma filosofia predominantemente importante tanto no paganismo como também até no contexto do Império Romano. Então, logos, que pode ser traduzido como palavra, ele usava isso como palavra de Deus, e aqui a gente vai explicar um pouco do uso desse conceito por Justino Mártir para usar de forma apologética em relação à religião cristã. Para ele, então, para Justino Mártir, de forma já resumida, mas a gente vai destrinchar, logos, palavra de Deus, era a forma como ele usava para explicar a relação entre Deus, um Deus transcendental, e Jesus Cristo, um homem encarnado, um homem que também que representava Deus, que era Deus, mostrando então a base em conceitos filosóficos, a base intelectual e defensável e sólida que o cristianismo já tinha nessa época, então. Beleza? Agora vamos falar então um pouquinho do conceito filosófico grego, o logos. Ele é uma ideia complexa, com várias facetas. O termo logos, do grego antigo, ele pode ser traduzido como várias palavras, por exemplo, palavra, razão, discurso e princípio ordenador. Mas se a gente olhar para a filosofia pré-socrática, o logos era frequentemente associado ao princípio primordial, governava a origem e a ordem do universo. Se a gente olhar para Heráclitos, por exemplo, ele considerava que o logos era a força racional, harmonizadora de todas as coisas e que fazia as mudanças no mundo. Platão, por exemplo, considerava como um princípio transcendente e que representa, de certa forma, a capacidade racional de um ser humano de compreender a verdade ou até mesmo a alcançar o conhecimento. Se a gente olhar para Aristóteles, que era um discípulo de Platão, ele aprofunda esse conceito de logos. Para ele, isso referia-se à capacidade humana de raciocinar, argumentar, comunicar por meio de um discurso lógico. Ou seja, logos, para Platão, para Aristóteles, para a filosofia grega, tem tudo a ver com a habilidade de persuasão e com convencimento, por meio de argumentos lógicos, raciocínio, ou seja, tem tudo a ver com apologética. Portanto, Justino, como um filósofo convertido, ele também utilizou-se do conceito logos, certo? Se a gente olhar até para os estoicos aí, muita gente estudando o estoicismo, nem os estoicos fugiram do conceito. Logos, então, para os estoicos também, era a força divina que permeava o cosmos e governava o destino da humanidade. Ou seja, é a razão divina imanente em todas as coisas e a ordem intrínseca do universo. E você pode agora estar se perguntando, mas Vitor, por que os caras ficavam pensando tanto para ver de onde vem o pensamento ou a capacidade humana de argumentação ou a capacidade humana de chegar a alguma verdade, de formar um raciocínio? Parece meio óbvio isso. Por que filósofos como Platão, como Aristóteles, gastavam seu tempo pensando sobre esse conceito especificamente? E eu queria te pedir para pensar comigo um minutinho. Você já viu alguma vez um pensamento? Você já pegou um pensamento? Você já sentiu um pensamento? Você já sentiu o cheiro de um pensamento? Você já... Enfim. Pois é. Apesar de nunca ter acontecido, os pensamentos expressos e emitidos pela sua boca, ou seja, os sons emitidos pela sua boca, que são fruto de um pensamento produzido no seu cérebro, podem simplesmente mudar a vida de outras pessoas. Assim como pessoas podem mudar completamente a sua vida, mudar o rumo de uma guerra, mudar a história, mudar a economia, através do tal do pensamento. Ainda que você, nem eu, nem ninguém, nunca jamais tenha conseguido
experimentar o pensamento no mundo material. Pegá-lo, senti-lo, cheirá-lo, botar na boca, botar na pele, sentir, tateá-lo. Nada disso é possível com o pensamento. Ainda assim, sendo transcendente, ele faz todas essas coisas no mundo material. Ele atua sobre o mundo material. Nem eu, nem ninguém jamais sentimos, farejamos, tocamos, ouvimos ele. Para Justino Martin, e sinceramente para mim também, Jesus Cristo é a origem de tudo isso. Ele é o Logos encarnado. É a encarnação divina da razão. Ele é o verbo de Deus. Percebe? Ele sendo verbo de Deus, ele é a expressão do pensamento de Deus. Ele é a expressão encarnada, materializada de um Deus transcendente e seus pensamentos também transcendentes, atuando sobre a história da humanidade, mudando ela. Justino adverte os gregos de sua época e a nós também. O Logos grego era apenas uma verdade parcial da divindade. Mas a plenitude, ou seja, a verdade completa, está expressa em Jesus Cristo, o Logos encarnado. O Logos divino, que existia desde o princípio e se manifestou na encarnação de Jesus Cristo, tornando-se humano para redimir a humanidade. Comenta aqui embaixo. Para você, Jesus é ou não é o Logos encarnado?